Boa noite, igreja. Convido os irmãos a se pôr em pé. Vamos cantar o nosso Deus. Quem puder acompanhar na palma. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Lá no início mais uma vez. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Assim como estás diante do Pai. Vem. Uma boa noite a todos. Muito bom. Nós vamos fazer uma oração de abertura, introdução, início, e quero só dar um aviso. Agora nós podemos ter acesso ao nosso boletim de forma online pelo seu celular. Então temos alguns quadros nas entradas e no mural. Tem um QR Code, para aqueles que entendem um pouquinho mais de tecnologia, né? É só você escaneá-lo e ele vai direcionar você para um site onde nós temos os boletins de forma online, tá bom? Vamos orar, dando início ao nosso tempo juntos aqui de culto ao Senhor. Querido Deus, obrigado pelo momento que estamos tendo aqui nessa hora.
Nós cremos que o Senhor se inclina para ouvir o clamor, o louvor e as orações do teu povo, em especial nesse dia que é o dia do Senhor. Nós estamos aqui para te buscar, para te ouvir e em especial para receber o teu perdão. Nós pedimos, Senhor, perdão pelos pecados que cometemos hoje, que cometemos durante a semana que se findou, por momentos em que nós nos esquecemos de quem o Senhor é, nas pequenas e nas grandes coisas do dia a dia. Nós estamos te buscando, clamando por perdão, confiantes no sacrifício de Jesus, que possibilita o acesso ao Senhor. Obrigado por isso. Obrigado pela vida do Messias. Obrigado pela presença do teu Santo Espírito. Obrigado porque podemos clamar a ti, Abba, Pai. Pedimos que o Senhor se revele a nós através da tua palavra nessa noite e que possamos ser preenchidos, encharcados com aquilo que sai da tua boca, através dos cânticos, através das orações, em especial através da pregação da tua palavra. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 58. Nós leremos Salmo 58, 59, 60 e 61. Salmo 58. Falais verdadeiramente justiça aos juízes, julgais com retidão os filhos dos homens. Longe disso, antes no íntimo engendrais iniquidades e distribuís na terra a violência de vossas mãos. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se descaminham, proferindo mentiras. Têm peçonhas semelhantes a peçonha de serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos, para não ouvir a voz dos encantadores, do mais fascinante de encantamentos. Ó Deus, quebra-lhe os dentes na boca. Arranca, Senhor, os queixais aos ganhazinhos. Desapareçam como águas que se escoam. Ao dispararem flechas, fiquem elas embotadas. Sejam como lesma que passa de ruídos. Como aborto de mulher, não vejo nunca o sol. Como espinheiros, antes que vossas panelas sintam neles o calor. Tanto os verdes como os que estão em brasas sejam arrebatados como por um redemoinho. Alegrar-se-á o justo quando vir a vingança. Banhará os pés no sangue do ímpio. Então se dirá, na verdade, há recompensa para o justo. Há um Deus com efeito que julga na terra. Salmo 59. Livra-me, Deus, dos meus inimigos. Põe-me acima do alcance dos meus adversários. Livra-me dos que praticam iniquidade. Salva-me dos homens sanguinários, pois criaram ciladas a minha alma. Contra mim se reúnem os fortes, sem transgressão minha, ó Senhor, o pecado meu. Sem culpa minha, eles se agressam e me vestem. Desperta, venha ao meu encontro e vê. Tu, Senhor dos exércitos, és o Deus de Israel. Desperta, pois, e vem de encontro a todas as nações. Não te compadeças de nenhum dos que traiçoeiramente praticam a iniquidade. Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade. Alardeiam de boca em seus lábios. Alardeiam de boca em seus lábios as falhas, pois dizem eles: quem há que nos escute? Mas tu, Senhor, te virás deles, zombarás de todas as nações. Em ti, força minha, esperarei, pois Deus é o meu alto refúgio. Meu Deus virá ao meu encontro com a sua benignidade. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mates, para que o meu povo não se esqueça. Dispersa-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, escudo nosso. Pelo pecado de sua boca, pelas palavras dos seus lábios, na sua própria soberba sejam enredados, e pela abominação e mentiras que proferem. Consome-os com indignação, consome-os de sorte que jamais existam, e se saiba que reina Deus em Jacó até os confins da terra. Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade. Vagueiam à procura de comida, e se não se fartam, então rosnam. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é o meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. Salmo 60. Ó Deus, tu nos rejeitaste, nos despertaste, tens estado indignado. Ó, restabelece-nos, abalaste a terra, findeste. Repara-lhe as brechas, pois ela ameaça ruir.
Fizeste o teu povo experimentar reveses, e nos deste a beber vinho que atordoa. Deste o estandarte aos que te temem, para fugirem de diante do arco, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Falou Deus na sua santidade. Exultarei, dividirei Siquém, e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés. Efraim é a defesa da minha cabeça, Judá é meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus. Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois dó de socorro tu olha. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Salmo 61. Ouve, a Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha, que é alto demais para mim, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre. No esconderijo das tuas asas eu me abrigo, pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei, duram seus anos, gerações após gerações. Permaneça para sempre diante de Deus, concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Amém. Pode ser assim. Vamos continuar cantando ao nosso Deus. Essa canção que iremos entoar, a gente vai cantar pela terceira vez já. Vai ficar fixo aí nos nossos corações, em saber que a gente tem que adorar o nosso Deus sempre e nunca se esquecer, porque Ele é o único Deus. Essa foi a palavra que o profeta falou ao povo de Israel, mas que ela se estende a nós. Nunca se esquecer do Senhor. Devemos proclamá-la sempre, porque o Senhor é o nosso único Deus. Chama. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Vamos lá? Israel, o Senhor
Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é o único, é o único, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus todo teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção no que você vai cantar agora, tá? Porque é um desafio e tanto. Se você que já pratica, amém. Se você não pratica, procure fazer, porque é muito importante no reino do Senhor. Vamos ficar em pé? Não quero viver para mim mesmo, eu quero servir, o amar, irmão, compartilhar e dividir tudo que tenho com você. Meu amor, o meu amor, meu coração, meu lar e até o pão. O amor é maior e em Jesus eu e você somos um. Eu quero ser uma bênção pra você, o aceitando assim como é, pois a vontade de Deus revelada em Jesus é que sejamos um. Eu quero ser uma bênção pra você, em compromisso e dedicação. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer. Em Jesus eu amo você. Vamos repetir mais uma vez. Vamos lá. Não quero viver para mim mesmo, eu quero servir, o amar, irmão, compartilhar e dividir tudo que tenho com você. O meu amor, o meu amor, meu coração, meu lar e até o pão. O amor é maior, o amor é maior, e em Jesus eu e você somos um. Eu quero ser uma bênção
são pra você, o aceitando assim como é, pois a vontade de Deus revelada em Jesus é que sejamos um. Eu quero ser uma bênção pra você, em compromisso e dedicação. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer. Em Jesus eu amo você. Eu quero ser uma bênção pra você, o aceitando assim como é, pois a vontade de Deus revelada em Jesus é que sejamos um. Eu quero ser uma bênção pra você, em compromisso e dedicação. O amor é dom de Deus, pra sempre vou dizer. Em Jesus eu amo você. Jesus, em Jesus eu amo você. Amém. Pode sentar só um pouquinho. Quero convidar o Honest. Honest tem uma palavra rápida aqui. Boa noite, irmãos. Não vou pregar, não sou eu. Eu gosto de chamar aqui o José Hilário. O Gil já está aqui na frente. E o Gideon também. Hoje é dia do pastor, mas nós temos 3 presbíteros aqui na igreja que estão bem à frente da obra que Deus colocou na mão de cada um deles. E isso é bom, isso é agradável. E devemos reconhecer a cada um deles realmente como homens tementes a Deus. Homens que fazem a vontade de Deus, né? E a gente temos aqui, temos 3 lembranças. Cadê os homens? Agora o negócio ficou chique, tem que ir por trás agora. Tecinho. Só falta eu ter trocado, que é 2G. Lê aí direito aí, esse do Gideon. Né? Bom, meus irmãos, esses são os homens que têm levado o trabalho de Deus a sério. Eu convido a igreja que se coloquem de pé. E vamos estar orando por esses homens para que Deus continue sempre abençoando as suas vidas. Né? Lá em 1 Timóteo 3, ele fala que aquele que foi escolhido para o episcopato, excelente obra almeja, né? Excelente obra tem pela frente. E que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, concedendo as bênçãos sobre suas famílias, concedendo sabedoria a cada um, né, dos seus familiares. O Gil aí com sua esposa perto de ganhar neném, que Deus conceda as suas bênçãos também, né? E vamos estar orando por esses homens. O irmão José, ele não queria orar, mas eu chamei ele de propósito para ele estar orando pelos presbíteros. Oramos. Senhor, meu Deus, Pai, obrigado a Deus por mais esse momento, Deus, nós está aqui celebrando esse momento maravilhoso, Deus.
e colocando diante do Senhor esses 3 homens, ó Deus, a qual o Senhor tem escolhido para estar servindo, ó Deus, nesse templo aqui no Jardim Imperial, ó Deus. Quero te pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe a vida do Gideon, do pastor José Ilhar, ó Deus, do pastor Gil, desses 3 pastores que o Senhor tem levantado nesta igreja, ó Deus. Que o Senhor encha ele, ó Deus, de conhecimento, de sabedoria, ó Deus, para que a cada dia, ó Deus, eles venham a crescer em amor e em busca, ó Deus, de fazer que a cada dia, ó Deus, eles venham estar, ó Deus, fazendo com que essa obra que o Senhor tem colocado nas suas mãos, ó Deus, esse ministério, ó Deus, possa crescer aqui no Jardim Imperial e possa alcançar, Pai, esse bairro inteiro e até mesmo outros bairros, cidades. E também quero te pedir, ó Deus, para que o Senhor conceda amor, assim como Jesus amou as suas ovelhas, eles também estejam dispostos a amar essas ovelhas que o Senhor tem colocado, ó Deus, nesta igreja, para assim ele estar pastoreando, ó Deus. E também quero te pedir, ó Deus, por nós como ovelha, que nós também venhamos estar dispostos a amar os nossos pastores, ó Deus, e a obedecer, ó Deus, aquilo que eles têm ensinado em Ti, ó Pai. Que tudo que nós vamos fazer como igreja, ó Deus, façamos para a honra, façamos, ó Deus, para a glória e para o louvor do Teu nome, ó Deus, para que em tudo o Senhor seja glorificado, ó Pai. Essa é a minha oração que eu te faço, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Obrigado, amada igreja, por poder nos assentar. Antes da gente... Obrigado, gente. Obrigado, Ronest. Obrigado, igreja. Antes da gente continuar, eu queria saber se há visitantes no nosso meio. Alguém que veio aqui pela primeira vez, puder falar o nome, ou alguém está lá no fundo. Ok. Como é o nome? Luana. Bem-vinda. Tá? Sinta à vontade no nosso meio. Aqui também. Tudo bem. Legal, muito bom. Já conhece a igreja já há um tempo já, né? Muito bem. Muito bem-vindos. Oi? Ok, muito bem. Sejam bem-vindos, tá? Mais alguém? Por aqui? Pela primeira vez? A Sara está falando ali, mas acho que as pessoas não se manifestaram, acho que não é pela primeira vez, tá? Bem-vindos, vamos cantar o nosso Deus, continuar cantando. Fala no serviço do meu rei. Preste atenção também no que você está cantando também. Vamos ficar em pé mais uma vez. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, obediente, corajoso, na tristeza ou na alegria sei sorrir. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, jubiloso, consagrado, ao seu lado desafio todo mal. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei.
gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom Rei. No serviço do meu Rei eu sou feliz, vitorioso, decidido. Quanto tenho no serviço gastarei, no serviço do meu Rei. No serviço do meu Rei, minha vida empregarei. Gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom Rei. Amém. Última música, Sonda-me, Senhor. Mais uma vez, estamos cantando, pedindo a Deus. Antes a gente cantou falando que a gente vai investir tudo ao Senhor. Tudo o que a gente tem vai investir no reino de Deus. E essa canção diz: Senhor, sonda meu coração, sonda-me, quebranta o meu coração. Vamos deixar que o Senhor quebrante os nossos corações. Vamos estar apostos para que Ele faça isso. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que me se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que me se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me,
transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Amém. Querido Pai, obrigado. Obrigado, Senhor. Acabamos de pedir ao Senhor que, por favor, entre em nossos corações, que, por favor, nos transforme. Nos transforme para que a gente possa ser usado pelo Senhor. Verdadeiramente o Senhor ama a gente, todos nós, do jeito que somos. Mas o Senhor nos ama tanto que o Senhor quer transformar-nos para usar a nós mesmos para a tua honra e glória. O Senhor não é conivente com o pecado. Por isso o Senhor está nos transformando dia após dia. Obrigado por Jesus Cristo ter morrido na cruz. E a gente pode ser transformado, e mesmo que ainda haja o pecado trabalhando em nossos corações, mesmo assim tenha misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente só chega aos céus por causa dele. E o Senhor nos transforma, é bem verdade, e a gente quer ser usado pelo Senhor. Pai, que a gente possa ficar em posicionamento de realmente ser quebrantado por Ti, e que a gente possa trabalhar para o Senhor, que a gente possa levar o Senhor a sério todos os dias, e saber que a gente tem que honrar o Senhor acima de todas as coisas, e o nosso próximo como a nós mesmos. A gente já tem aprendido tudo isso, Pai. Senhor, que a gente possa estar sendo levado por Ti a nos curvar diante do Senhor, que é o Todo-Poderoso. Pai, também imploramos ao Senhor que, por favor, Deus, insistimos que fale os nossos corações através do pregador, e que ele fale a Tua palavra, e que ele seja fiel à Tua palavra, que sejamos fiéis também à Tua palavra, Pai, e fazer exatamente como a Bíblia diz. Prepare os nossos corações, Pai, para este momento tão maravilhoso. Esta é a nossa oração em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém, Pai. Nós vamos nesse momento, poder assentar. Nós vamos nesse momento utilizar o nosso boletim. Então, se você conseguiu pegar na entrada ou está com ele acessado aí no seu celular, nós vamos orar pelos aniversariantes. Nessa semana temos 3 irmãos fazendo aniversário: a irmã Lucimar, a Priscila, esposa do Samuel, estão juntos lá no Piauí. Vamos orar por ela, e se você se lembrar aí de mandar uma mensagem e fazer uma ligação, sempre encoraja, né? Então a irmã Lucimar e a Priscila fazem no dia 16, e o Carlinhos, aí Carlinhos, dia 19, tá certo isso aqui? Ok, então, aniversário do Carlinhos também. Hoje é o aniversário do Dudu, né? É, também. Então vamos orar pelo Dudu, que faz aniversário hoje. Muito bom. E também vamos orar pelas famílias. Temos algumas famílias aí. Eu não vou conseguir pronunciar o sobrenome do irmão Francisco e da irmã Ruth. Cadê eles? Estão ali. Vou tentar. Sientkevitz. Acertei? Mais ou menos. O Gideon gosta e acerta. Eu nem tanto. Bom, temos a irmã Creuza. Temos também a família Chagas, irmão Francisco e irmã Rosa. E outra família Chagas, Gideon, Juliana, o Pedro e a Helena. E a família Costa, que é o Rony, a Fátima, o Nael, a Sara, a Ruth. Ufa,
Bastante filhos, é isso aí mesmo. E temos também o motivo de oração pelas nossas autoridades. Temos 3 aqui sendo representadas, municipais, estaduais e federais. Uma autoridade municipal, a vereadora Ana Paula Borghi. Estaduais, nós temos um secretário de saúde, o Giancarlo Gorenchain, e o ministro das comunicações, agora federal, Fábio Faria. A Escritura nos ordena orar pelas nossas autoridades e nós vamos fazer isso também. Então, nos alegrando com aqueles que fazem aniversário, intercedendo pelas famílias aqui citadas e orando em favor também dessas autoridades. Vamos orar? Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com o nosso Senhor. Pai amado, nós queremos interceder em favor de todas essas vidas aqui citadas. Nós pedimos ao Senhor, o Pai da Glória, que conceda a esses irmãos queridos espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Nós pedimos que o Senhor ilumine os olhos do coração deles, para que eles saibam qual é a esperança da vocação que receberam, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do poder do Senhor que atua sobre nós, aqueles que creem, segundo a eficácia da força do seu poder. Ao mesmo tempo, nós intercedemos pelas autoridades que temos, algumas colocadas por nós, outras não, mas nós reconhecemos que estão ocupando um cargo de importância e nós pedimos em favor delas. Pedimos para que o Senhor as alcance, para que o Senhor utilize pessoas próximas delas para confrontar os seus pecados, para apresentar a elas o Evangelho e que elas se submetam a Ti. Pedimos isso pelo bem delas, mas também pelo nosso bem como Teu povo, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Assim oramos, intercedendo também pela vida do Teu servo Gideon, pelo que ele vai trazer para nós como palavra do Senhor nesse momento. Que o Senhor o use como boca de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que bom que foi o Zé que orou por mim. Fica chato dedurar, mas o tema foi ele que me deu, foi ele que me enfiou nessa enrascada. Estou em Isaías capítulo 58. Legal ver a igreja com quase toda a capacidade que temos para esses dias. A gente fica feliz e ao mesmo tempo fica preocupado. São sentimentos novos que a pandemia nos trouxe. Hoje, o tema que tenho não é um tema assim, tão logo eu me deparei com o texto, eu pensei assim, isso não vai dar certo, e como é que eu vou falar sobre um tema desse? É difícil. E falar sobre jejum, Isaías 58 diz sobre jejum, o capítulo inteiro, o tema que circunda é esse. E eu pensei, jejum é chato, é sem graça, ninguém gosta de fazer jejum. Falar sobre jejum para uma plateia que de maioria tradicionalmente batista, ainda pior. Talvez tenha alguns irmãos que ainda nem jantaram e que não vem a hora de voltar para casa para jantar. Jejum é sem graça, jejum nem a palavra é bonita. E foi justamente o tema que me caiu hoje. E para piorar, não sei se eu vou conseguir ser breve, como costumeiramente faço as outras vezes que falei. Porque, não sei, acho que vou atrasar aí a janta de alguém hoje que talvez tenha imaginado que iria quebrar o jejum bem rápido a hora que me viu aqui. Vejo que tem a Rose e o Gerson ali, pena que a Dona Araci não está aí. Ficaria feliz em ver a Dona Araci. O Gerson também tem sobrenome complicado, assim como o seu Francisco, né? Sei disso. Ok. Hoje nós veremos muitas coisas e se você não lembrar de quase nada do que eu falar aqui, eu escolhi uma frase bem pequena e que já vai estar de bom tamanho se alguém lembrar quando saímos daqui. Quem faz jejum de si mesmo alimenta-se de Deus. Hoje veremos o jejum como uma disciplina espiritual, como um treinamento
para o espírito, o nosso espírito, para que ele caminhe na direção do Senhor. E uma grande ideia bem pequenininha para quem faz o Prega a Palavra, 9 palavras. Quem faz jejum de si mesmo, alimenta-se de Deus. Decoraram? Quem faz jejum de si mesmo, alimenta-se de Deus. Os irmãos querem repetir? Querem repetir? Quem puxa aí para repetir? Quem? Ok, muito bom. Deus nos ajude nessa tarefa. Quero construir um pensamento com os irmãos. Vamos dar algumas quebras no meio do caminho. Então eu peço que os irmãos se mantenham, na medida do possível, atentos, não durmam enquanto eu falar aqui. Ok? Vamos construir um pensamento sobre jejum. E como se não fosse o suficiente falar sobre jejum. No nosso contexto, quero começar falando sobre jejum e disciplina. Outra palavra que também não nos é legal. Quando a gente fala em disciplina para criança, a criançada já chora, nem sabe muito bem do que a gente está falando, mas sabe que vai doer. Então vamos falar sobre jejum e sobre disciplina, ou o jejum como disciplina, e nesse caso, disciplina espiritual. O jejum, em um sentido objetivo, direto, é abster-se de comida. Abster-se de comida, totalmente ou parcialmente, por um determinado tempo e finalidade. E a finalidade varia muito, desde medicinal, para quem vai fazer um exame médico, desde fins espirituais, como é o que vamos tentar trabalhar aqui. E não é uma exclusividade cristã, muito pelo contrário. O jejum tem sido uma disciplina espiritual cada vez menos praticada nos fóruns cristãos aí. As igrejas cristãs, em especial as tradicionais, reformadas, abandonaram quase que completamente o jejum. Mas o jejum, a despeito disso, ainda é praticado em quase que todas as culturas e em praticamente todas as religiões, exceto, daqui a pouco, imagino eu, exceto na cristã. Acho que essa é uma briga quase que perdida, o jejum deve assumir. Mas por hora nos concentraremos no jejum bíblico, o que não sei se é melhor ou pior. Porque o jejum bíblico, ele visa provocar justamente sofrimento. O jejum bíblico visa provocar justamente sofrimento. E talvez seja por isso que o jejum bíblico esteja largado num canto da sala, como é um brinquedo de criança, depois que a criança se desinteressa por ele. Então o jejum está meio que assim, meio que esquecido, empoeirado no canto da nossa prática cristã, em uma cultura marcada pelo hedonismo, uma cultura marcada pelo humanismo. Eu costumo dizer para o pessoal que trabalha comigo, ainda bem que tem um ou outro só aqui, que eu falo para eles, olha, é mais fácil se perguntar para vocês o que vocês querem, um soco no estômago ou 24 horas de jejum. Eles vão escolher o soco no estômago sem pensar duas vezes, porque o pessoal que trabalha comigo come bastante. Mas o jejum visa justamente isso, provocar sofrimento. Provocar sofrimento. Em um sentido mais amplo, que é o que vamos tratar aqui, o jejum bíblico, ele é uma disciplina espiritual. E quando falo de disciplina, estou falando num sentido mais óbvio na semântica aí. Uma disciplina como uma matéria, uma ciência, um conjunto de princípios, como temos na grade curricular. Temos muitas disciplinas, matemática, português e outras tantas que os irmãos conhecem muito bem. Quando eu falo de disciplina, estou falando disso, de um conhecimento que é colocado em prática, que visa um fim. Você vai para a escola ou para a universidade aprender alguma disciplina, porque espera que aquilo vai te trazer algum benefício, senão ninguém iria. O jejum como disciplina espiritual é justamente isso. Uma disciplina espiritual que visa que alguém, ao praticá-la, caminhe numa certa direção, em uma certa conduta. Portanto, o jejum é um sofrimento que nos ensina a caminhar na direção de Deus,
A direção de Deus. Hoje pela manhã na IBD alguém disse assim, onde está Deus? Bom, Deus ele é Espírito. Posso dizer que Deus habita em Jesus Cristo. Jesus Cristo, nele estava habitada toda a divindade, corporalmente toda a divindade. Mas Deus ele é Espírito, ele é transcendente, ele não pode ser tocado. Só deu para ver depois que ele já passou. O Antigo Testamento fala pelas costas, ou seja, ele já tinha passado. Ele não pode ser visto, mas pode ser acessado, pode ser encontrado, pode haver relacionamento com ele. E isso é possível por meio de disciplinas espirituais e o jejum é uma delas. Em outras palavras, o sofrimento físico provocado pelo jejum nos faz perceber que há algo mais, que há algo além do que podemos ver e tocar. Deus é muito maior e está muito além do que podemos ver e tocar. Mas talvez alguém diga assim, olha, o véu do templo rasgou. O véu do templo rasgou. Então agora temos acesso direto a Deus. Em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Os adoradores adoram o Espírito em verdade. Nem em Gerezim, no norte, nem em Jerusalém, no sul. Em qualquer lugar é possível encontrar Deus e se relacionar com Ele. Eu diria que mais ou menos. Embora esta afirmação esteja correta, isolada, sem nenhum contexto, ela está correta. Mas essa afirmação, desacompanhada de uma prática que a comprove, não significa absolutamente nada. Deus ele é acessível, ele está acessível, o véu do templo rasgou de cima a baixo. Não precisamos mais de intermediários. Isso é uma verdade. Isso é comprovado na prática. As pessoas sentem e percebem Deus no dia a dia? Ou quando os irmãos oram em casa, têm a sensação de estarem sozinhos? Eu já orei assim. E já tive a sensação de que ninguém me escutava. Tive a sensação de que estava falando sozinho. Então, Deus é acessível. Esta é uma afirmação correta. Mas ela não significa absolutamente nada se ela não for acompanhada de uma prática. Estão comigo? Acompanhe comigo um pensamento muito simples e que os irmãos já conhecem muito bem. Nós somos um ser composto por partes? Não, nós não somos um ser composto por partes, nós somos um ser só, um ser único. O humano que Deus fez, lá no Gênesis, os irmãos conhecem muito bem a história. Deus fez um corpo do pó da terra. E depois espiritualizou esse corpo, deu um espírito para esse corpo. O Gênesis fala do fôlego de vida. Deus soprou um fôlego de vida nesse corpo que ele fez. Então esse corpo se tornou alma vivente. O ser humano que Deus fez é uma coisa só, corpo e espírito, inseparável, indivisível, uma coisa só. O ser humano que Deus fez não é composto por muitas partes, é uma coisa só. Quando separamos o corpo do espírito, como se chama isso? Morte. Isso se chama morte. Morte é fim, acabou. Quando se separa o espírito, o fôlego de vida que Deus soprou no ser humano que ele fez, quando esse fôlego de vida se separa do corpo que foi feito do pó da terra, acabou. É morte, acabou. O corpo volta para o pó, porque é pó, e o espírito vai para Deus. Por isso, temos a certeza e esperamos e ansiamos pela ressurreição do corpo. Precisamos da ressurreição do corpo. A alma vivente acaba na morte. E o espírito volta para o Pai. E isso estaria perfeito. E correria com naturalidade se Adão não tivesse desobedecido o Criador e não tivesse deixado de seguir a Deus, que é espírito. Quando Adão deixa de seguir a Deus, ele passa a seguir a si mesmo, ele passa a se submeter aos seus próprios desejos,
as suas próprias vontades, e o ser humano que Deus fez espiritual passa a se tornar um ser humano carnal, ao invés de caminhar para a vida, que este sempre foi o propósito de Deus, esse ser humano carnal caminha para a morte. Porque todo caminho que não termina, que não converge em Deus, converge para a morte. Em Deus tudo existe e subsiste. Quando Adão dá as costas para Deus, ele caminha em direção à morte. Ele caminha em direção à morte. Mas aí você pode dizer assim, bom, isso é verdade para quem não é salvo. Isso é verdade para o ímpio. Quem nasce de novo, e quem nasce de novo nasce do Espírito, é uma nova criatura. E tudo se fez novo. Esse ser humano carnal volta a ser novamente um ser humano espiritualizado e conectado com o divino. Certo? Não. A resposta que eu daria é um grande e sonoro não. No momento da conversão, estou falando aqui e agora, nessa vida que Deus nos deu para viver aqui, não digo no que diz respeito à eternidade e nas implicações que o novo nascimento tem sobre onde passaremos toda a eternidade e com quem passaremos a eternidade. Digo aqui e agora, no momento da conversão, os nossos sentidos são libertos. Os nossos desejos são libertos. E não precisamos mais nos entregar à escravidão do pecado. Não precisamos mais viver como outrora, entregue a paixões, a sensualidade, a intrigas, a ciúmes, tudo aquilo que o Novo Testamento e Paulo descreve tão bem. Não precisamos mais viver assim. Mas continuamos neste corpo miserável e sentenciado à morte. Continuamos nesse corpo miserável e sentenciado à morte. Paulo diz assim, quem me livrará deste corpo? Miserável homem que sou. A gente sabe o que deve fazer, mas não faz. A gente sabe o mal que tem que recusar, mas não recusa. Recusa hoje, amanhã não. Daqui a pouco sim, outrora não. Como é que a gente se livra dessa enrascada? Como é que a gente sai desse dilema? Escravizando voluntariamente o corpo. Escravidão do corpo. Fazer morrer as paixões da carne. Paulo diz de esmurrar o próprio corpo. Essa é a expressão que Paulo usa. Escravizar o próprio corpo. E como é que a Bíblia chama isso? A Bíblia chama isso de disciplina. Falei para os irmãos abrirem em Isaías 58. Marque aí Isaías 58 e volte um pouquinho para Deuteronômio 8, versos 5 e 6. Deuteronômio 8, versos 5 e 6. Deuteronômio 8, verso 5 e 6 diz assim: Sabe, pois, no teu coração, que como o homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor, teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Assim, pois, no teu coração, sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor, teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Perceba, a escravidão do corpo, a obediência aos mandamentos do Senhor, só é possível com disciplina. Com disciplina. Paulo vai dizer em Efésios assim: ou você cria o seu filho na disciplina e na admoestação do Senhor, ou você vai provocar ele para debaixo da ira do Senhor. Você precisa treinar o seu filho.
ensinar o seu filho, educar o seu filho na lei do Senhor. Porque se você não fizer isso, se você não disciplinar o seu filho, ele vai viver de modo indisciplinado, rebelde contra Deus. E quem vive de modo indisciplinado e em rebeldia contra Deus, está debaixo da ira de Deus. Ou você disciplina o seu filho, ou você empurra ele para debaixo da ira do Senhor. Os filhos precisam ser disciplinados, educados, ensinados pelos pais. Como Deus faz com seus filhos, conosco. Então, quanto mais me exercito em disciplina, mais eu ando nos caminhos do Senhor. E quanto mais eu ando nos caminhos do Senhor, mais eu o conheço e, consequentemente, mais eu o temo. Porque o conhecimento do Senhor purifica a nossa vida, purifica as nossas vontades, purifica os nossos pensamentos, purifica as nossas orações rasas e repetidas. O conhecimento do Senhor traz temor também. Portanto, sem disciplina espirituais como leitura bíblica, meditação, oração, solitude, devocional, adoração, serviço cristão, culto, sobre todos esses falaremos em uma outra oportunidade. E jejum, todo crente, sem se exercitar, sem praticar disciplinas espirituais, vai viver enxugando gelo, confundindo gestos litúrgicos, rituais religiosos, como senta, levanta, baixa a cabeça, fecha os olhos, ora, levanta, bate palma, canta. Vai confundir esses gestos e esses ritos com espiritualidade, que é acessada somente aos domingos, 7 horas da noite ou 6 horas da manhã. E quando se sai do domingo, o que resta? Resta uma vida pagã, carnal, entregue aos próprios desejos, em busca de poder e fama, em vaidade. Sem disciplina espiritual, essa é a vida que temos. Não podemos nos iludir. Só os tolos vivem enganados, nós não podemos viver enganados. Disciplina espiritual é fundamental. E o jejum é um treinamento para disciplinar o espírito, o nosso espírito, a caminhar na direção do Senhor. Naturalmente o homem caminha na direção do Senhor? Não. Não há quem busque a Deus, não há um sequer. Caminhamos na direção contrária ao Senhor. Precisamos nos disciplinar, porque senão não caminharemos na direção do Senhor. Não é natural para nós, afetados pelo pecado, caminhar na direção do Senhor, muito pelo contrário. Constantemente damos as costas para o Senhor. Espero que até aqui já esteja minimamente claro o que pretendi falar sobre disciplina e jejum e a importância desse treinamento espiritual para o nosso espírito. Vamos ver um pouquinho como é que o jejum se desenvolveu ao longo da narrativa bíblica. Vamos ver Êxodo 34, 28. Mantenham aí Isaías 58, que já retornamos para ele. Êxodo 34, 28. Êxodo 34, 28 diz assim, leio na NVI. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água, num jejum completo, não parcial. Esse melhor não fazer, sem comer pão e sem beber água. 40 dias não vai dar muito certo. Ou quer dizer, vai dar completamente certo, é melhor ir por partes. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Moisés fez jejum de 40 dias. Quer ver mais quem fez jejum? Vamos para 1 Reis 19, 8. Primeiro livro de Reis 19, 8. Primeiro de Reis, capítulo 19, vou ler o 7. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar
a Horebe, o monte de Deus. Elias também fez jejum, também de 40 dias. Poderia citar muitos outros textos, Esdras 8:23, Daniel 9:3, 10:3, Joel, Neemias, uma infinidade de personagens bíblicos praticaram o jejum como disciplina espiritual em inúmeras ocasiões. Mas vamos para um texto do Novo Testamento, Mateus 4:2. Mateus 4. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Vamos ler desde o começo, vai, então um só. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Moisés fez jejum de 40 dias. Elias também fez jejum de 40 dias. Jesus também fez jejum de 40 dias. Todos eles jejum completo, não parcial. Vamos ver um outro texto, Lucas 5:33. Evangelho de Lucas, capítulo 5:33. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 33. E eles lhe disseram: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus. Mas os teus vivem comendo e bebendo. Essa é a acusação que é feita para Jesus. Os discípulos de João Batista, jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus. Mas os teus vivem comendo e bebendo, são comilões e beberrões. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com ele? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado. Naqueles dias jejuarão. Verso 35. Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado. Naqueles dias jejuarão. Ou seja, Jesus Cristo esperava que os seus discípulos jejuassem depois que ele partisse, depois que ele fosse assunto aos céus. Quando o noivo for tirado, e o noivo se refere à igreja, é uma linguagem em referência à igreja. Se fosse só os discípulos, seria o mestre ou alguma coisa do tipo. Quando o noivo é tirado, eles jejuarão. Jesus Cristo esperava que seus discípulos jejuassem. Imagino que ele espera que jejuemos. Acho que está minimamente claro aqui. Paulo entendeu isso e Paulo jejuou. E agora quero que você observe comigo Isaías 58. Já está claro, imagino até aqui, o jejum, e o jejum como disciplina espiritual, como meio de treinamento, para que no sofrimento eu encontre mais claramente e mais nitidamente a direção do Senhor e possa me conectar com Ele. Sem disciplina espiritual, é um ciclo de enxugar gelo. Uma vez falado sobre o jejum e discorrido sobre as Escrituras, como que ele se desenvolveu, vamos pensar um pouquinho mais sobre Isaías 58. Leio na NVI. Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus.
Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Porque jejuamos, dizem, e não o viste? Porque nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussões e rixa, e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum, um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que se encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura e a sua retidão irá diante de você. E a glória do Senhor estará à sua retaguarda. Aí sim, você chamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo construirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Se você vigiar seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra, e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. É o Senhor quem fala. O povo jejuava, se humilhava, inclinava a cabeça, se deitava em panos e sobre cinzas. E isso parecia piedoso, isso parecia espiritual, isso parecia piedade. Mas não servia como aproximação para Deus. Deus não aceitava esse jejum que o povo fazia. Deus não ouvia quando o povo clamava a Ele em jejum. Mas qual era o problema com o jejum do povo? Bom, está muito claro aqui. O problema é que mesmo que o povo se mostrasse desejoso de Deus, mesmo que o povo dissesse que queria segui-lo, e embora separasse, escolhesse um dia para isso, não passava de hipocrisia. O pessoal continuava inclinado para si, fazendo os próprios desejos, alimentando as próprias vontades, buscando o que era do seu interesse. E como era que terminava o jejum deles? Terminava muito tranquilo, assim. Socos brutais, é o que está dizendo aqui. Porrada mesmo. Não dá para imaginar uma coisa dessa? Depois de um culto de domingo à noite, os irmãos brigando de soco aqui. Não dá para imaginar uma cena dessa. Era assim que terminava o dia aceitável deles. O jejum que Israel fazia nos dias de Isaías. Parecia piedoso, mas não tinha nada de piedade. Consequentemente, o jejum do povo terminava em rixas. E isso entre os irmãos. Porque entre os empregados era opressão. Não era só briga entre iguais. Era opressão, o que é muito pior.
Por isso Deus declara: se vocês continuarem a jejuar desta forma, eu não os ouvirei. Eu não os ouvirei. Vocês não me encontrarão nas orações de vocês. Vocês orarão e vão estar sozinhos. Vocês pedirão resposta e vão ouvir em troca um grande silêncio. Não vou ouvir vocês. Vocês vivem para si. Vocês estão voltados para si mesmos. Vocês só se alimentam de si mesmos. De si mesmo. Deus diz para eles assim: olha, vocês precisam fazer jejum de si mesmos. Vocês precisam se alimentar da vontade de Deus. Se alimentar do que é agradável a Deus, ao Altíssimo. E ele dá algumas dicas aqui. Olhe à volta e perceba se há injustiça. Perceba se há volta e injustiça. Parem de olhar só para vocês. Olhem à volta se pessoas não são injustiçadas, se vocês não estão causando injustiça sobre outras pessoas. Olhe à volta e perceba se há fome. Olhe à volta e perceba se há opressão, se há oprimidos precisando de liberdade, de dignidade. Perceba se há à volta pessoas precisando de ajuda. Se isso acontecer, verso 8, se o pessoal parar de se alimentar de si mesmo, se o pessoal jejuar de si mesmo e passar a se alimentar de Deus, verso 8 diz assim: aí sim a luz irromperá com a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você e a glória do Senhor estará à sua retaguarda. É isso que vai acontecer. Olha, vocês vão caminhar, vocês vão trilhar um caminho reto de justiça em minha direção. E a minha glória acompanhará vocês. Eu sustentarei vocês, eu trarei cura. Trarei cura sobre vocês. Mas isso só se o pessoal parar de se alimentar de si mesmo e passar a se alimentar da vontade de Deus. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui, quando falamos sobre oprimidos, sobre injustiça, sobre pessoas que precisam de ajuda. Costumeiramente aparecem pessoas aqui, pedindo comida, pessoas que são oprimidas por demônios também. E a gente tenta ajudar no que é possível. A gente tenta ajudar no que é possível. Mas penso que poderíamos fazer muito mais e melhor. Poderíamos fazer muito mais e melhor. E eu convido os irmãos a pensarem sobre isso. Como que poderíamos socorrer pessoas que estão oprimidas à nossa volta, socorrer pessoas que estão famintas, pessoas que estão presas a julgos, de forma mais efetiva, que traga mais impacto na vida das pessoas do que pontualidade. Quem tem fome tem pressa. Se a pessoa chega com fome aqui, a gente faz o que dá para sanar a fome da pessoa naquele momento. Não dá para fazer discurso com a fome das pessoas. Mas poderíamos atuar de forma mais efetiva nessas questões. A nossa igreja aqui no Jardim Imperial, aqui, estou falando daqui, na Rua Toco 303, talvez quando falamos de opressão, talvez os irmãos estejam ocupados demais e não tenham percebido. Ou distraídos demais e também não tenham percebido. Mas agora vão perceber. Nós temos representação negra em todas as esferas e atuação da nossa igreja. Em todos os fóruns da nossa igreja, há representatividade negra. Nós temos negro no presbitério, no diaconato, na diretoria estatutária, no conselho fiscal. Em todos os ministérios da nossa igreja, nós temos negros. Nós temos negros. Nós não participamos, como que é a palavra? Racismo institucional. A palavra disso se chama racismo institucional. Pessoas negras não ocupam fóruns de governança, não têm representatividade governamental dentro de nossas igrejas. Dentro de nossas igrejas. Há igrejas aí afora com 10, 15, 20, até mais
presbíteros, líderes espirituais, chamem como acharem melhor, sem nenhuma representatividade negra. Sabe como isso se chama? Racismo institucional. Se chama racismo institucional. Então, quando alguém não guiado pelo Santo Espírito se sentir seguro para falar mal da igreja, lembrem disso. Há uma coisa que é positiva em nossa igreja, pelo menos uma. Pelo menos uma. Não engordamos as trincheiras de racismo institucional. Então, quando alguém falar assim, a nossa igreja é isso, é aquilo, se a pessoa estiver falando a verdade, você pode até concordar. Mas você pode dizer assim, olha, há uma coisa que é legal lá na igreja do Imperial. Tem algo que é legal, e você poderia perceber. Temos negros participando em todos os fóruns, em todas as camadas da nossa igreja. Mas esse foi só um parênteses, já está fechado. Já falei demais e quero terminar olhando um último texto, João capítulo 4. Caminhe comigo para João capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, vou ler do 1 até... até o 34. Evangelho de João, capítulo 4. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dei-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, você conhece o dom de Deus e quem lhe está pedindo água. Se você conhecesse, o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde posso conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura.
Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou o que queres saber, ou por que estás conversando com ela. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Verso 34, disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Aqui temos um texto incrível e revolucionário e libertador. Jesus Cristo faz o que o povo deveria ter feito lá atrás, quando foi alertado por Isaías capítulo 58, como bem já lemos aqui. Jesus Cristo dá de ombros e chuta uma infinidade de julgos, de opressão, mesmo que velada, neste episódio aqui. O texto fala assim que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Haviam pelo menos 2 outros caminhos até Samaria. Mas para que isso acontecesse, era necessário que Jesus fosse a Samaria. Então, não é que aconteceu por acaso. Jesus precisava atravessar Samaria e isso aconteceu do acaso. Não é isso. Haviam pelo menos 2 outros caminhos. Daria para desviar de Samaria. Mas se desviasse de Samaria, não aconteceria isso aqui. Claramente, foi intencional. E nós temos aqui muitos julgos que Jesus chuta para bem longe. O primeiro deles é a discriminação étnica. Samaritanos não eram vistos muito bem pelos judeus. Os judeus agradeciam de manhã por não terem nascido cães nem samaritanos. O segundo julgo aqui que Jesus Cristo chuta para bem longe é a discriminação social. Mulheres não falavam diretamente com outro homem que não fosse o seu marido. Mulheres simplesmente não falavam com outros homens. Em público, menos ainda. Em público, menos ainda. Isso é impensado para nós aqui no Ocidente, para mulheres aqui do Ocidente. Mas lá no Oriente era assim. E em alguma medida ainda é. Em alguma medida ainda é. Mulheres não falavam diretamente com homens. Mas essa mulher é extraordinária. Essa mulher é extraordinária. Ela fala com Jesus. Ela era uma mulher à frente de seu tempo. Era uma mulher atrevida. Havia algo nela de extraordinário que os homens queriam casar com ela. Já tinha tido 5 maridos legais, formais. Havia um 6º que não era seu marido. O que tinha de tão interessante nessa mulher para que tantos homens quisessem se casar com ela? Muito provavelmente ela era muito bonita, imagino eu. Muito bonita. Porque beleza é fundamental, quem pensar contrário que prove. Mas também havia algo com essa mulher que fazia com que os maridos a rejeitassem. Pelo menos 4 deles tinham dado carta de divórcio, senão ela não teria casado de novo. Se fosse por imoralidade ou alguma coisa do tipo, ela teria sido apedrejada e nenhum homem casaria com ela. O fato é que os homens queriam casar com ela. Mas depois os homens davam carta de divórcio para ela, exceto o 5º. Ela foi rejeitada pelo 5º, mas sem certidão de divórcio, então ela não era legalmente casada com o 6º. E está muito claro pela narrativa aqui que essa era uma mulher atrevida, ela fazia perguntas,
Ela insistia, ela falou com Jesus. Mas era ela também uma mulher segregada, muito provavelmente até mesmo pela sua comunidade e até mesmo pelas outras mulheres, porque ela ia buscar água a meio-dia. Numa terra seca, buscar água a meio-dia não faz sentido. As outras mulheres já tinham ido buscar água logo ao amanhecer do dia. E ela vai buscar água sozinha e meio-dia. As mulheres não queriam estar com ela. Ou talvez houvesse alguma sanção da comunidade dela para que ela não estivesse com as outras mulheres. E o que me parece óbvio aqui é que ela era uma mulher que pensava. Ela pensava. E ela articulava. Fazia perguntas, questionamentos. E por isso ela era uma mulher extraordinária. E Jesus Cristo conversa com ela. Conversa com ela. Um assunto teológico, o que era impensado para as mulheres discutir. Jesus Cristo oferece claramente para uma mulher samaritana a salvação. Uma água que jorra para a vida eterna. E em terceiro, um jugo religioso. Em terceiro lugar, Jesus Cristo chuta para bem longe um jugo religioso. Quem tomasse água na cuia de um samaritano estaria impuro por 40 dias. 40 dias imundo, 40 dias esperando para ser purificado, 40 dias sem frequentar o templo. Era só isso que acontecia com quem tomasse água na mesma cuia, no mesmo copo que um samaritano. Jesus não está nem aí para isso e ainda oferece salvação para esta mulher samaritana. Jesus Cristo faz aqui muito do que o povo deveria ter feito lá atrás, quando foi alertado em Isaías 58. Quem faz jejum de si mesmo, alimenta-se da vontade de Deus. Foi isso que Jesus Cristo fez. Alimentou-se da vontade do Pai. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai e completar a sua obra. Quero terminar, porque já falei muito, com algumas aplicações. 3, pelo menos. 3 aplicações. A primeira que faço é separe algumas horas, faça jejum. Faça jejum. Experimente fazer jejum. Algumas horas. Um dia. Quem sabe algum dia um jejum coletivo. Não sei se isso vai ser possível aqui. Mas coloque na sua agenda de atividade religiosa jejum. 10 horas, 5 horas, 12 horas, um dia. Estipule você, veja o que é razoável. Mas não descarte de completo o jejum. Adote o jejum como disciplina espiritual. Segunda aplicação, olhe à sua volta. Olhe à sua volta e perceba se há injustiça, se há opressão, se há pessoas oprimidas, famintas, precisando de ajuda, precisando de libertação. Reaja a isso, não aceite com naturalidade. Não deem risada de piadas sobre mulheres, de piadas sobre nordestinos, de piadas sobre negros. Não participem desse tipo de coisa, não contribuam com esse tipo de coisa. Percebam o que está à volta e reajam a esse tipo de coisa. Não aceitem que as pessoas vivam em violência uma contra as outras com naturalidade. Não deve ser assim. Não deve ser assim. A comunidade de Cristo é luz para o mundo. É a igreja que deveria liderar essas campanhas contra tudo quanto é forma de discriminação. E terceiro, faça um jejum de si mesmo. Se recuse a ser escravizado pelos próprios desejos. Se recuse a ser escravizado pelas inclinações da carne, do coração. Perceba se o seu coração tem guiado você em busca de conforto, segurança, tranquilidade. O nosso coração só nos guia para essas coisas. Perceba. E simplesmente se recuse. Se recuse a ser dominado pelos desejos da carne. Busque se alimentar da vontade de Deus. Que Deus nos ajude nessa tarefa. Deus, nosso Pai bendito, Deus 3 vezes santo, obrigado pela liberdade que temos de abrir a Tua palavra e meditarmos nela.
e buscarmos ouvir a voz do Senhor na Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito nos guie na direção do Senhor. Que busquemos com diligência conhecer o Senhor, e em conhecendo ao Senhor, purificar toda a nossa vida, todo o nosso dia a dia, todos os nossos desejos, todas as nossas inclinações, os nossos sonhos, os nossos anseios e os nossos medos. Que o Teu Santo Espírito esteja sobre mim e sobre cada um dos meus irmãos aqui hoje e na semana que se inicia. Queremos domingo que vem retornarmos a invocarmos o Senhor, mas queremos fazer isso mais parecidos com Cristo e mais próximos do Senhor. Assim eu oro em nome de Cristo, nosso resgatador. Amém. Querido Deus, nós queremos usar o Salmo 72 como oração e uma oração de encerramento deste momento de culto a Ti. Concede ao Rei, ó Deus, os Teus juízos, a Tua justiça, ao Filho do Rei, e nós sabemos que esse Rei é Jesus. Que Jesus julgue o Teu povo com justiça. Que Jesus julgue os Teus aflitos com retidão, ó Pai. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Que o Rei Jesus julgue os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e um dia esmague o opressor. Sabemos que esse Rei Jesus permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua, através das gerações. Seja Ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra, que em seus dias floresçam os justos e haja abundância de paz até que cesse de haver lua. O nosso desejo é que o Teu Filho Jesus domine de mar a mar, desde o rio até os confins da terra, que curvem-se diante dele os habitantes do deserto, dos campos, das montanhas, dos quatro cantos da terra, e que os seus inimigos lambam o pó. Que os reis, governantes, presidentes paguem tributo a Jesus, que ofereçam presentes a Jesus, que se prostrem diante dele todos os reis e que todas as nações o sirvam, porque Ele é um bom Rei. Ele livra os necessitados que pedem socorro e também livra os aflitos e aqueles que não têm quem os ajude. Ele se compadece dos fracos e dos necessitados. Ele salva a alma dos que precisam de auxílio. Ele os redime da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Viva o Rei! E que lhe deem todos os tesouros da terra. Que continuamente se faça por Ele oração e o bendigam todos os dias. Haja na terra abundância de cereais que ondulem até o alto dos montes. Sejam os seus frutos saborosos e plenos. E das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Querido Pai, que o nome do Rei Jesus permaneça para sempre e que prospere enquanto o sol brilhar. Que todos os que se submetem a Ele sejam abençoados por meio dele e que todas as nações lhe chamem bem-aventurado. Querido Deus, nós somos o Teu povo e que
ao refletirmos o reinado de Jesus já nas nossas vidas, na era presente, possamos imitá-lo naquilo que ele já faz e um dia fará plenamente. Possamos imitá-lo livrando os necessitados que estão clamando por socorro ao nosso redor, livrando os aflitos, socorrendo aqueles que não têm quem os ajude. Tenhamos compaixão dos necessitados, salvemos a alma dos que precisam de auxílio. Senhor, que os nossos olhos estejam atentos à opressão e à violência, que não fiquemos tranquilos ao ver a injustiça e a maldade ao nosso redor, que enquanto amemos a Ti e amemos ao próximo, sirvamos ao mundo, porque esse mundo é o mundo que o Senhor fez. As pessoas foram criadas à sua imagem, e não podemos olhar para esse mundo em ruínas e dormirmos tranquilos. Dá-nos graça, forças e coragem para socorrer aqueles que precisam. Que essa igreja seja marcada por amar a Deus, amar ao próximo e servir ao mundo. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que faz maravilhas. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Que o Senhor abençoe essa semana que se inicia, e se o reino dele não nos alcançar durante essa semana, até domingo que vem, se o Senhor assim permitir. Deus os abençoe.